Capítulo 10. Se você compreender completamente o pensamento contido no capítulo 10, você aprenderá que nada acontece sem uma causa definida. Você poderá formular seus planos de acordo com um conhecimento exato. Você saberá como controlar qualquer situação, pondo em jogo as causas adequadas. Quando você ganha, como sem dúvida ganhará, você saberá exatamente o porquê. O homem comum, que não tem nenhum conhecimento definido das causas e seus efeitos, é governado por seus sentimentos e emoções. Ele pensa principalmente em justificar sua ação. Se ele falha como homem de negócios, ele diz que a sorte está contra ele. Se não gosta de um tipo de música, diz que a música é um luxo caro. Se é um escriturário medíocre, diz que ele teria mais sucesso em um trabalho ao ar livre. Se carece de amigos, diz que sua individualidade é refinada demais para ser apreciada. Ele nunca pensa que seu problema é o efeito causado por algo. Em resumo, não sabe que cada efeito é o resultado de certa causa definida e tenta se consolar com explicações e desculpas. Ele pensa somente em sua autodefesa. Por outro lado, o homem que entende que não há nenhum efeito sem uma causa adequada pensa impessoalmente, vai para a cama e pega no sono sem se importar com consequências. Está livre para seguir o rastro da verdade. Ele vê o assunto claramente até o final e encontra todos os requisitos necessários, e o resultado é que o mundo lhe dá tudo o que tem para dar, amavelmente, com honra, amor e aprovação. A abundância é uma lei natural do universo. A evidência desta lei é concludente. A vemos em tudo. Em todas as partes, a natureza é pródiga, esbanjadora, extravagante. Em nenhuma parte de qualquer coisa criada se vê o propósito de economia. A abundância se manifesta em tudo. Milhões e milhões de árvores, flores, plantas e animais, em um amplo esquema de reprodução, onde o processo de criar e recriar sempre está em movimento. Tudo mostra a generosidade que a natureza fez como provisão para o homem. Que a abundância para todos é evidente, e que muitos falham em participar desta abundância também é evidente. Eles, todavia, não tomam consciência da universalidade de toda a substância. E essa mente é o princípio ativo através do qual nos relacionamos com as coisas que desejamos. Toda riqueza provém do poder. As posses têm valor somente enquanto conferem poder. Os acontecimentos são significativos somente se afetam o poder. Todas as coisas representam certas formas e graus de poder. O conhecimento da causa e o efeito, como foi demonstrado através das leis que governam a eletricidade, os processos químicos e a gravidade, permite ao homem planejar corajosamente e executar audazmente. Estas leis são chamadas de leis naturais, porque governam o mundo físico. Porém, nem todo poder é poder físico. Há também poder mental, moral e espiritual. O poder espiritual é superior porque existe em um plano superior. Capacita o homem a descobrir a lei pela qual essas forças maravilhosas da natureza poderiam ser domadas e prontas para fazer o trabalho de centenas e milhares de homens. Permitiu ao homem descobrir leis pelas quais o tempo e o espaço foram reduzidos e a lei da gravidade
ser superada. A operação desta lei depende do contato espiritual. Henry Drummond diz: no mundo físico, tal como o conhecemos, existem o orgânico e o inorgânico. O inorgânico do mundo mineral está completamente isolado do mundo da planta ou do animal. A passagem está selada hermeticamente. Estas barreiras nunca foram cruzadas. Nenhuma mudança da substância, nenhuma modificação do ambiente, nenhuma química, nenhuma eletricidade, nenhuma forma de energia, nenhuma evolução de nenhum tipo nunca pôde dotar com atributo da vida um único átomo do mundo mineral. Somente entrando no mundo morto de alguma forma de vida, podem esses átomos mortos serem dotados com as propriedades da vitalidade. Sem este contato com a vida, continuariam para sempre estáticos no mundo inorgânico. Huxley diz que a doutrina da biogênese, ou vida a partir da vida, se mantém vitoriosa ao longo de todo o tempo, e Tyndall é compelido a dizer: afirmam que não existe nenhum fragmento de evidência confiável para provar que a vida em nossos dias apareceu independentemente de uma vida precedente. As leis físicas podem explicar o inorgânico. A biologia explica e descreve o desenvolvimento do orgânico. Porém, sobre o ponto de contato, a ciência permanece em silêncio. Um corredor similar existe entre o mundo natural e o mundo espiritual. Este corredor está selado hermeticamente no lado natural. A porta está fechada. Nenhum homem pode abri-la. Nenhuma mudança orgânica, nenhuma energia mental, nenhum esforço moral, nenhum progresso de qualquer tipo pode permitir a algum ser humano entrar no mundo espiritual. Porém, assim como a planta penetra no mundo mineral e o toca com o mistério da vida, assim também a mente universal penetra a mente humana e adota com novas, estranhas, preciosas e maravilhosas qualidades. Todos os homens ou mulheres que conseguiram alguma coisa no mundo da indústria, do comércio ou da arte, alcançaram isso devido a este processo. O pensamento é a ponte de conexão entre o infinito e o finito, entre o universal e o individual. Já vimos que há uma barreira intransponível entre orgânico e inorgânico, e que o único modo que a matéria pode evoluir a uma forma de vida é sendo impregnada com vida. Como a semente que chega embaixo ao mundo mineral e começa a se abrir e sair para fora, a matéria morta começa a viver. Mil dedos invisíveis começam a tecer um ambiente adequado para o recém-chegado. E na medida em que a lei do crescimento começa a surtir efeito, vemos o processo continuar até que o lírio finalmente aparece. Assim, um pensamento que, lançado na substância invisível da mente universal, da qual todas as coisas são criadas, quando enraiza, a lei do crescimento começa a produzir efeitos e constatamos que as condições e o ambiente não são mais que a forma objetiva do nosso pensamento. A lei é que o pensamento é uma forma vital ativa de energia dinâmica que tem o poder de se correlacionar com seu objeto e de trazê-lo desde a substância invisível, da qual todas as coisas são criadas, ao mundo visível e objetivo. Essa é a lei pela qual e através da qual todas as coisas se manifestam. É a chave mestra com a qual você é admitido no lugar secreto do superior. O domínio sobre todas as coisas é dado a você. Com a compreensão desta lei, você poderá decretar uma coisa e ela será estabelecida para você. Não poderia ser de outro modo.
Se a alma do universo, como conhecemos, é o espírito universal, então o universo é simplesmente a condição que o espírito universal criou para si mesmo. Somos simplesmente espíritos individualizados e estamos criando as condições para o nosso crescimento exatamente do mesmo modo. Este poder criativo depende do nosso reconhecimento do poder potencial do espírito ou da mente e não deve se confundir com a evolução. Criação é trazer à existência o que não existe no mundo objetivo. A evolução é simplesmente o desabrochar das potencialidades que estão se envolvendo as coisas que já existem. Ao aproveitar as maravilhosas possibilidades disponíveis para nós com a operação desta lei, precisamos recordar que nós mesmos não contribuímos em nada para a sua eficácia, como o grande mestre disse: não sou eu quem faz as obras, senão o Pai que habita em mim. Ele faz a obra. Precisamos tomar exatamente a mesma posição. Não podemos fazer nada para ajudar na manifestação. Simplesmente cumprimos a lei, e a mente que tudo origina produzirá o resultado. O grande erro dos dias atuais é a ideia de que o homem tem que fazer acontecer por meio da inteligência, a qual o infinito pode utilizar para materializar um propósito ou um resultado específico. Nada disso é preciso. A mente universal encontrará os meios necessários para produzir qualquer manifestação. Nós precisamos, no entanto, criar o ideal, e este ideal precisa ser perfeito. Sabemos que as leis que governam a eletricidade foram formuladas de tal modo que este poder invisível pode ser controlado e usado em milhares de formas para o nosso benefício e comodidade. Sabemos que as mensagens são levadas em torno do mundo e que um complexo sistema faz isso, e que agora praticamente o mundo inteiro está iluminado. Porém, também sabemos que se consciente ou ignorantemente violarmos a lei tocando em um fio com carga, o resultado será desagradável e possivelmente desastroso. A falta de compreensão das leis que governam o mundo invisível tem o mesmo resultado, e muitos estão sofrendo as consequências o tempo todo. Foi explicado que a lei da causalidade depende da polaridade e precisa formar um circuito. Este circuito não pode ser formado a menos que operemos em harmonia com a lei. Como operaremos em harmonia com a lei sem que saibamos qual é a lei? Como saberemos o que é a lei? Pelo estudo e por observação. Vemos a lei atuando em todos os lugares. Toda a natureza testemunha silenciosamente o funcionamento da lei, expressando-se constantemente a si mesma na lei do crescimento. Onde há crescimento, deve haver vida, e onde há vida, deve haver harmonia, de modo que tudo o que é vivo constantemente está atraindo para si mesmo as condições e provisões que são necessárias para sua expressão. Se seu pensamento está em harmonia com o princípio criativo da natureza, também está em consonância com a mente infinita e formará o circuito e não retornará a você vazio. Porém, é possível que você tenha pensamentos que não estão em consonância com o infinito, e quando não há polaridade, o circuito não se forma. Qual é então o resultado? Qual é o resultado quando um dínamo está gerando eletricidade e se corta o circuito e não há saída? O dínamo para. Será exatamente igual com você se mantiver os pensamentos que não estão em concordância com o infinito. E, portanto,
não podem ser polarizados. Você fica isolado e não há circuito. Os pensamentos grudam em você, acossam-no, preocupam-no e, finalmente, causam uma doença e possivelmente a morte. Um médico não pode diagnosticar o caso exatamente como deveria. Pode lhe dar algum nome extravagante dos que foram criados para as muitas doenças que são o resultado do pensamento incorreto. Porém, todavia, a causa é a mesma. O pensamento construtivo deve ser necessariamente criativo. Porém, o pensamento criativo deve também ser harmonioso, e isso elimina todo pensamento destrutivo ou competitivo. A sabedoria, a fortaleza, a coragem e todas as condições harmoniosas são o resultado do poder, e já vimos que todo o poder vem de dentro. Ainda assim, cada carência, limitação ou circunstância adversa é o resultado da fraqueza, e a fraqueza é simplesmente a ausência de poder. Vem de lugar algum, não é nada. O remédio, então, é simplesmente desenvolver poder, e se conquista exatamente do mesmo modo como todo poder é desenvolvido, com o exercício. O exercício consiste em aplicar seu conhecimento. O conhecimento não se aplicará por si mesmo. Você precisa fazer a aplicação. A abundância não virá a você do céu. Nada cairá em seu colo, porém, uma aplicação consciente da lei da atração e a intenção de aplicá-la para um propósito definido e específico, e a vontade para levar a cabo este propósito, produzirá a realização do seu desejo por uma lei natural de transferência. Esta semana, selecione um espaço em branco na parede ou qualquer outro ponto conveniente em frente de onde você geralmente se senta. Desenhe mentalmente uma linha horizontal negra, mais ou menos de 6 polegadas de comprimento. Tente ver a linha tão claramente como se estivesse pintada na parede. Agora, desenhe mentalmente 2 linhas verticais que se conectam com esta linha horizontal nos 2 extremos. Agora desenhe outra linha horizontal que conecta com as 2 linhas verticais. Você tem agora um quadrado. Tente ver o quadrado perfeitamente. Quando você conseguir fazer isso, desenhe um círculo dentro do quadrado. Agora, ponha um ponto no centro do círculo. Estique agora o ponto em sua direção aproximadamente 25 centímetros. Agora você tem um cone em uma base quadrada. Você se lembra que seu trabalho estava todo em negro? Mude-o para o branco, para vermelho e para amarelo. Se você conseguir fazer isso, estará fazendo um excelente progresso e logo estará com capacidade para se concentrar em qualquer problema que possa ter em mente.